Este é o terceiro dos modos de extinção das obrigações que nós estamos estudando. É através da consignação que o devedor vai exercer o seu direito de pagar. Afinal, já dissemos que pagar não é só um dever, é um direito também, concordam? Imaginem se o locador morreu e o inquilino desconhece seu herdeiro. Deve então consignar o aluguel para evitar a mora e o despejo. Consignar onde? Em juízo, é o juiz que vai procurar o sucessor do credor. A parte operacional da consignação, em pagamento, vocês vão estudar em processo civil. Mas conhecendo o direito, o processo fica fácil de aprender. Outro exemplo, imaginem que alguém morre e deixa a mulher como beneficiária do seguro de vida. Só que o falecido tinha uma esposa e uma companheira. Então a seguradora vai pagar a qual das duas? Paga em juízo, numa conta à disposição do juiz. E o juiz dá a sentença à seguradora, que servirá de quitação, enquanto as duas mulheres seguem no processo disputando o dinheiro. 793, 335, inciso 4º do Código Civil. É prudente a seguradora fazer isso até para não correr o risco de pagar a mulher errada e efetuar pagamento indevido. O conceito disso pode ficar assim: pagamento por consignação consiste no depósito judicial da coisa devida, realizada pelo devedor nas hipóteses do artigo 335 do Código Civil. Este artigo é taxativo, exaustivo, não é exemplificativo, de modo que não há outras possibilidades de consignação. Outro detalhe importante, só existe consignação nas obrigações de dar, pois não se pode depositar um serviço, que é uma obrigação de fazer, ou uma omissão, obrigação de não fazer, mas apenas coisas, em geral, dinheiro. Admite-se também depósito de imóveis, gado, colheita. Dá uma olhadinha no 341. E o juiz vai ter que arranjar um depositário para cuidar dessas coisas, até o credor aparecer, 343. Quando o depósito é de pecúnia, ou seja, dinheiro, coloque-se em banco oficial, o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal, em conta à disposição do juiz. Percebam que na ação de consignação, o autor é o devedor, o credor é o réu e a quitação vem com a sentença. A sentença dirá se a consignação equivale ao pagamento, se o devedor teve razão ao consignar e se a obrigação está extinta. Excepcionalmente, admite-se o credor como autor da ação, quando mais de uma pessoa se diz credor. Então, qualquer deles pede ao devedor que consigne o pagamento, enquanto os credores discutem isso em juízo. Dá uma olhadinha lá no 345 do Código Civil. Em algumas consignações, o credor está certo de não querer receber, pois o devedor quer pagar menos do que deve, e vocês sabem que o credor não está obrigado a receber por partes. Então o devedor consigna com base no inciso 1º do 335, alegando que o credor se recusa a receber, mas existe uma justa causa para isso, lá no 314. Isso acontece na prática quando o devedor usa o cheque especial, atrasa o cartão de crédito e etc. E depois quer pagar sem incluir os juros contratados. Ora, quando o devedor precisou de crédito, o banco emprestou, então na hora de pagar é preciso cumprir o contrato? Concordam? No Código de Processo, existe uma consignação extrajudicial para dívidas em dinheiro, que podem ser feitas diretamente no banco, sem precisar de advogado ou juiz. Vocês verão isso lá em processo civil. Efeitos do pagamento por consignação. Liberatório, libera, exonera o devedor da obrigação. Extintivo, a consignação extingue a obrigação, no artigo 334 do Código Civil. E o pagamento por subrogação? O que é subrogar? Subrogar é substituir o credor, de modo que o pagamento por subrogação assemelha-se à cessão de crédito por se tratar da substituição da pessoa do credor, 348, lá do Código Civil. A gente vai ver cessão de crédito mais adiante. Vamos ver um conceitozinho sobre isso? Ocorre a subrogação quando a dívida de alguém é paga por um terceiro que adquire o crédito e satisfaz o credor, mas não extingue a dívida e nem libera o devedor, que passa a dever a esse terceiro. Exemplo: A deve 100 a B, mas C resolve pagar essa dívida. Então B vai se satisfazer e A vai passar a dever a C.
Via de regra, não há prejuízo para o devedor, que passa a dever a outrem. Como vocês já sabem, a lei permite que qualquer pessoa pague a dívida dos outros. Então, se o devedor quer evitar isso, deve se antecipar e cumprir logo suas obrigações. O terceiro que paga essa dívida pode ou não ter interesse jurídico. Vimos isso em algumas aulas lá atrás, vocês lembram disso? Se o terceiro solvens tem interesse jurídico, vai se subrrogar nos direitos do credor primitivo, ou seja, vai adquirir todas as eventuais vantagens, privilégios, garantias e preferências do credor primitivo, além de, é óbvio, exigir o reembolso. Exemplo disso, A deve 100 a B, com uma garantia de fiança ou hipoteca. Se C pagar essa dívida, terá direito a cobrar os 100 de A, mas só terá direito à garantia da fiança ou da hipoteca caso C possua interesse jurídico. 346 no inciso 3º. Caso C não possua interesse jurídico, só terá direito ao reembolso. 305 do Código Civil. A lei trata diferente para evitar especulações e constrangimentos. Vamos aos efeitos da subrrogação? Ele é satisfativo em relação ao credor primitivo. O credor primitivo vai se satisfazer com o pagamento feito pelo terceiro, mas a obrigação permanece para o devedor. A subrrogação não extingue a dívida. Ele é translativo. O novo credor vai receber todas as vantagens e direitos do credor primitivo, desde que o pagamento tenha sido feito por subrrogação. Vai dar uma olhadinha lá no 349. E as espécies de subrrogação? Ela pode ser legal, decorrente da lei, nas hipóteses do artigo 346. A lei determina independente da vontade das partes. Convencional, depende de acordo escrito entre as partes, quando o terceiro solvens faz o acordo com o credor primitivo e fica com o direito de subrrogação, mesmo sem interesse jurídico e mesmo sem anuência do devedor. Através do acordo escrito, se transferem todas as vantagens do credor primitivo para o solvens, igual a uma cessão de crédito. 347 e o 348 do Código Civil falam sobre isso. E o que é a dação em pagamento? É dar alguma coisa em pagamento, diferente da coisa devida. Os romanos chamavam de datio insolutum. Dação vem do verbo dar. Por favor, não é da ação em pagamento, mas dação mesmo do verbo dar. Conceito disso é o acordo liberatório em que o credor concorda em receber do devedor prestação diversa da ajustada. 356 do Código Civil. Não pode haver imposição do devedor em pagar algo diferente do devido. 313. Afinal, quem deve dinheiro só paga com um objeto se o credor aceitar. Exemplo: devo dinheiro e pago com uma TV, um livro, uma casa e etc. Requisitos da dação: consentimento, concordância, anuência do credor. É uma prestação diversa da ajustada, então não se trata de obrigação alternativa, pois nesta a obrigação nasce com duas opções de pagamento. Na dação, é só depois que as partes trocam o objeto do pagamento. E os efeitos da dação? Satisfatório em relação ao credor, mesmo recebendo outra coisa, pois o credor pode preferir receber coisa diversa do que receber em atraso ou nada receber. Liberatório em relação ao devedor, pois a dívida se extingue e o devedor se exonera da obrigação. Esses dois efeitos são os mesmos do pagamento natural. Evicção. Imaginem que A deve 100 e paga com um objeto furtado, que não era dele. Então o verdadeiro dono vai exigir a devolução da coisa e a obrigação vai renascer. Dá uma olhadinha lá no 359. Ser evicto é ser afastado da coisa recebida em pagamento. Ocorre a evicção quando alguém perde a propriedade da coisa em virtude de decisão judicial que reconhece a outrem direito anterior sobre essa coisa. Vamos à novação agora. A novação ocorre quando as partes criam uma nova obrigação, substituindo e extinguindo a anterior. A novação é criada pelas partes e não imposta pela lei. Obrigação nula não pode ser novada, mas obrigação anulável, sim.
Dá uma olhadinha no 367. A nova obrigação precisa ter as partes ou objeto diferenciado, 360 do Código Civil. Se nada muda na nova obrigação, a novação apenas reforça a obrigação anterior, sem alterá-la. Artigo 361. Animus novandi. A novação de regra não permite discussão sobre as condições da dívida antiga, mas a jurisprudência admite conforme a súmula 286 do STJ. Uma alteração pequena na obrigação também não implica inovação. Exemplo, desconto no preço, dispensa de hipoteca, prorrogação do vencimento. Tem pouca importância atual, pois o mercado prefere utilizar a cessão de crédito e a dação em pagamento. Afinal, na novação, o credor não recebe nada. Para o devedor, a novação pode ser boa, afinal, os juros e a execução judicial da dívida antiga podem ser extintos com a nova avença. E a compensação? A compensação é um modo de extinção das obrigações que deve ser estimulado, pois representa a lei do menor esforço, por uma questão de lógica e de simplicidade. Vamos ver um conceitozinho sobre isso. A compensação extingue as obrigações do mesmo gênero das pessoas que são reciprocamente credoras e devedoras entre si, até onde as dívidas se compensem. Exemplo, A deve 100 a B, decorrente de um empréstimo, e B deve 100 a A, porque bateu no carro de A. Então, um não vai cobrar do outro. A compensação vai extinguir as duas obrigações, mediante um pagamento fictício, 368 do Código Civil. A compensação exige pluralidade de obrigações, não existindo compensação numa obrigação única, como uma compra e venda, onde o comprador teve o preço e o vendedor deve a coisa. A compensação pode ser parcial, caso a outra dívida seja inferior, o que vai representar mais uma exceção ao artigo 314. Afinal, a compensação deve ser estimulada. Vamos dar uma olhadinha nas suas espécies? Compensação legal. Ocorre por força da lei, mesmo que uma das partes se oponha, sempre que as dívidas forem líquidas. Valor certo. Vencidas e homogêneas, mesma espécie e qualidade. Dá uma olhadinha no 369. Compensação judicial, determinada pelo juiz, no caso concreto, ao entender que deve haver compensação por uma questão de economia processual, por uma questão de praticidade, dando ao juiz seus motivos ou fundamentos na sentença. Compensação convencional decorre do acordo de vontades, decorre da transação entre as partes. E no direito civil, a liberdade das partes é grande. As partes podem dispor de seus bens com ampla liberdade. É a chamada autonomia privada que a gente já falou aqui. Dívidas de qualquer tipo podem ser compensadas, sejam ilíquidas, heterogêneas e não vencidas. Ninguém tem nada a ver com isso, nem promotor, nem juiz, nem delegado. Afinal, cada um sabe o que faz com seu patrimônio. Mas, repito, depende de acordo, não pode haver imposição de uma parte sobre outra. Existem vedações. Algumas obrigações, pela sua natureza, não podem ser compensadas, pois elas fogem ao direito patrimonial privado. São aquelas obrigações de caráter alimentar e tributário. Então, se meu filho bate com meu carro e eu não posso deixar de sustentá-lo, exemplo, deixar de pagar a faculdade alguns meses, para compensar o prejuízo. Afinal, os alimentos são indispensáveis por uma questão de sobrevivência. Idem se meu carro cai num buraco na rua e não posso deixar de pagar imposto de renda para compensar com o governo o prejuízo pela não conservação das ruas. Afinal, o interesse público do governo em receber tributos é maior do que o interesse particular do cidadão, que teve seu carro avariado. Por isso já foi revogado o artigo 374 do Código Civil atual. Efeitos da compensação: os mesmos do pagamento. Extingue a obrigação, satisfaz o credor e libera o devedor. É confusão. Esta confusão aqui do direito das obrigações é diferente da confusão dos direitos reais do artigo 1272, que corresponde à mistura de líquidos e que vamos estudar lá em Civil 4. A confusão que nos interessa hoje é mais um modo de extinção das obrigações.
semelhante ao pagamento por impossibilidade lógica de permanecer o vínculo. Dá uma olhadinha lá no artigo 381 do Código Civil. Exemplo: A é inquilino de seu pai, B, mas o pai morre e A herda o apartamento, extinguindo a obrigação de pagar aluguel face à confusão, pois B vai reunir as qualidades de credor e devedor, afinal, ninguém pode ser devedor ou credor de si mesmo. A confusão exige identidade de pessoas e de patrimônios, de modo que o dono de uma pessoa jurídica pode dever à sua empresa e vice-versa. Vamos à remissão. Escreve-se com 2 S's, ao contrário de remissão, Instituto de Execução contra Devedor, que vocês vão estudar lá em processo civil. A remissão com 2 S's é o popular perdão da dívida. Um conceitozinho sobre isso. Remissão é a liberação do devedor pela autoridade do credor, que voluntariamente dispensa o crédito, perdoa o débito e extingue a obrigação. 385 do Código Civil. Mas como pagar é um direito do devedor e se ele não aceitar a remissão deve consignar o pagamento. Mas em geral a remissão é aceita e se assemelha a uma doação. Espécies de remissão. Pode ser total ou parcial, parte da dívida ou dispensa dos juros. Pode ser expressa, por escrito, ou tácita. Exemplo: devolução do título de crédito. Pode ser gratuita, é a mais comum, ou onerosa. Nesta remissão, o credor perdoa a dívida, mas pede algo em troca, o que se assemelha a uma transação. Vamos ver isso ainda em breve em outras aulas. Ressalto que remissão é gesto nobre de pessoas solventes, ou seja, quem está com dificuldades financeiras não pode perdoar seus devedores, afinal, estará prejudicando seus próprios credores. 385 infine. Assim, se A é insolvente, tem muitos credores, mas não pode perdoar seus devedores para não caracterizar uma fraude contra seus credores, como prevê o artigo 158. Trata-se, inclusive, de uma presunção absoluta de fraude, a remissão de dívida feita pelo insolvente, como vocês estudaram na aula passada. Agora vamos à transação. A transação trata-se, na verdade, de um contrato. O Código Civil trata como contrato, mas para alguns autores a transação é modo de extinção das obrigações. Assim, vamos logo conhecer aqui a transação que corresponde a um acordo, a uma conciliação para extinguir a obrigação. O juiz, inclusive, deve incentivar a transação entre as partes, conforme o artigo 125 no seu inciso 4 do Código de Processo. Conforme o ditado popular, é melhor um acordo ruim do que uma boa briga, né? Vocês conhecem a expressão intransigente? Pois intransigente é aquele que não faz transação, o que não fez concessões. Vamos ver um conceito sobre transação. Transação é a solução contratual da lide. Vamos ver um conceitozinho na lei? Transação é o contrato pelo qual as partes terminam ou previnem um litígio mediante concessões mútuas. Artigo 840. É essencial que na transação existam concessões mútuas, ou seja, cada uma das partes perde e ganha um pouco. As concessões podem ser desproporcionais, ou seja, uma parte pode, se quiser, perder mais do que a outra, mas as concessões têm que ser mútuas. Se uma das partes perde tudo e esta parte é o credor, existe remissão da dívida. Dá uma olhada no que a gente já viu antes. Mas não transação. Igualmente, se o devedor perde tudo, existe pagamento, mas não é transação. É curioso que se uma das cláusulas do contrato de transação for nula, o contrato todo será anulado, pois a nulidade de uma cláusula quebra esse equilíbrio entre as concessões que as partes buscaram. 848 do Código Civil. Disse que a transação é, por isso, indivisível. Aplicação disso. A transação não se aplica a todas as obrigações, mas apenas às obrigações de caráter patrimonial privado. Artigo 841, que são justamente essas obrigações que nós encontramos aqui no direito civil. Todavia, tolera-se transação em outras áreas, como lá no direito de família, quando as partes transacionam sobre a pensão alimentícia,
Ou lá no direito do trabalho, quando as partes transacionam sobre os salários atrasados. E no direito penal, quando o Ministério Público transaciona com o réu e o réu reconhece a culpa em troca de uma pena menor. Ou no direito administrativo, quando o governo transaciona com o contribuinte para receber impostos. Enfim, a transação é típica no direito civil, mas pelas suas vantagens, admite-se cada vez mais em outras áreas. Falando sobre direito penal, eu devo dizer que a transação civil sobre o fato que constitui crime não extingue a ação penal. Exemplo, se A agride B e quebra o seu braço, vai responder penalmente por lesão corporal e civilmente pelos danos causados a B, com tratamento médico, o tempo que ficou sem trabalhar, e os danos morais também, se for o caso. Se A e B fazem uma transação civil, não impede o promotor de continuar processando A criminalmente para receber uma pena de prisão. Dá uma olhadinha lá no 846. Vocês verão em responsabilidade civil a relação entre justiça penal e civil, quando o mesmo fato interessa a ambas. Artigo 935. Vamos às suas espécies. Preventiva. Evita evitar uma ação judicial, ou seja, as partes fazem um acordo antes de submeter a lide ao judiciário. Pode ser feita por instrumento particular, ou seja, por contrato escrito e assinado entre as partes, testemunhas e advogados se houver. Terminativa ou judicial é a transação feita na justiça, após iniciado o processo, quando o acordo é homologado pelo juiz. Vamos encontrar essas duas espécies lá no artigo 842. A vantagem da transação judicial é que ela não pode ser mais discutida, pois foi feita perante o juiz, tornando-se a coisa julgada. Já a transação preventiva, embora também segura, sempre pode ser questionada em juízo, alegando uma das partes que foi coagida, que se enganou. Dá uma olhadinha no 849. Eu repudio a banalização desses argumentos, pois já disse a vocês que a transação é um contrato, e contrato é para ser cumprido por uma questão de segurança na sociedade. País nenhum se desenvolveu sem respeitar dois institutos de direito civil, contratos e propriedade.